E hoje eu vejo uma fala, né, do Kassab um pouco... Em breve eu vou entrevistá-lo, vou querer saber tete a tete, né, para todo mundo saber a razão disso, mas algum descontentamento há ali. Tem algumas pistas, mas ele foi muito duro com o governo. E acho que injusto. Mas essa é a minha análise. Quando um operador político, da importância dele, com o tamanho que tem o partido dele, fala o que vocês vão ouvir aqui, existe um mal-estar óbvio do que é que eu estou falando. Vai. O presidente nacional do PSD e secretário na gestão Tarcísio de Freitas em São Paulo, Gilberto Kassab, disse hoje que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é fraco na condução da pasta, principalmente em comparação a figuras que ocuparam o cargo no passado, como Fernando Henrique Cardoso, Antônio Palocci, Henrique Meirelles e Paulo Guedes. A declaração foi dada durante um evento do banco UBS-BB em São Paulo. Kassab falou o seguinte: o que temos hoje é uma dificuldade do ministro Haddad de comandar. Um ministro da economia fraco é sempre um péssimo indicativo. Eu acredito no sucesso da economia quando você tem ministros de economia fortes. No próprio governo do FHC, no qual eu fui deputado federal, você ia encaminhar algumas sugestões para o presidente e ele mesmo falava: isso não é comigo, é com o Malan. No primeiro governo Lula, o Palocci comandava. No governo Temer, Meirelles comandava. Todos os bons momentos do Bolsonaro foram relacionados ao Paulo Guedes. E a presidente Dilma não foi bem porque ela queria comandar a economia. Olha aqui, não está muito claro se o Haddad tem uma proposta de economia. Ele está dizendo, bom, ele é presidente de um partido grande, diz, o Haddad é fraco. Não está muito claro se ele acha o Haddad fraco, porque esse Haddad não teria autonomia, como ele diz. Ele diz, o Malan tinha autonomia, o Henrique Meirelles tinha autonomia. Veja, eu não... Obviamente, eu vou fazer essa indagação para o Kassab, eu vou falar, o senhor tem autonomia no governo Tarcísio para fazer o que o senhor bem entende sem falar com o governador? Eu acho que não. Um secretário é secretário do governador. Um ministro é ministro do presidente. Né? Considerando as dificuldades que o Haddad vem enfrentando, né, com críticas de todo lado, me parece que é uma fala que poderia, enfim, ter um viés desestabilizador, né? Mas a gente vê, já estamos falando de 2026. Já estamos falando de 2026. É 2026 que está em curso. Né? O Kassab não é exatamente centrão, mas ele há trânsito ali de pessoas próximas a ele com centrão. Existe um pedaço do PSD, que não é grande, mas tem, que é bolsonarista, como tem muita gente no centrão. Existe um pedaço do PSD que é governista. E existe o próprio Kassab, que é secretário do Tarcísio e, portanto, é um secretário importante. Ele, inclusive, os bolsonaristas o combatem porque dizem que ele tem muita influência junto ao Tarcísio. Mas ele também é do governo federal. Né? Ele tem 3 ministérios. Então ele não é uma pessoa qualquer. Ele está nos 2 barcos. Uma coisa é certa, ele só faz elogios ao Tarcísio, até hoje não fez nenhuma crítica. Mas com 3 ministérios está fazendo uma crítica muito dura ao governo. Na pessoa do Haddad, mas em último
crítica ao presidente Lula. A crítica ao PT, no mesmo dia em que o Osmar Aziz faz isso. Me parece que houve uma demanda que ficou no passado, talvez recente, que não foi cumprida. Quando eu digo demanda, não estou falando, quis fazer alguma coisa escusa. Não. O Kassab tinha uma outra leitura do jogo. Por exemplo, o Kassab queria ter um candidato do partido dele à presidência da Câmara. E ele não conseguiu articular isso. Né? Ele levou isso até o limite, tentou ver se conseguiu o apoio do governo. O Kassab é contra a entrada de determinados setores do Centrão no governo. Há uma possibilidade de entrar? Há uma possibilidade de entrar. Então, me parece, ele fez uma leitura do jogo e o governo não aceitou a leitura dele, o Lula não aceitou. Achou que aquele não era um caminho. Parece que ficou sequela. Agora, tem uma coisa curiosa aqui, eu vou querer falar com ele também, porque se esse cenário que ele fala aqui se cumprir, ele não perde, ele está num jogo de ganha-ganha. Vale bem. Uhum. Por que eu estou falando isso? Quer ver? Vai lá. No mesmo evento, o Kassab ainda falou sobre a eleição presidencial de 2026 e disse que se a disputa fosse hoje, Lula não seria o favorito. Ele disse: o PT não estaria na condição de favorito, mas na condição de derrotado. Não vejo uma articulação para reverter essa tendência de piora no cenário. Os partidos de centro estão criando uma alternativa para 2026. Não vejo nenhuma marca boa, como teve FHC e o Lula nos primeiros mandatos. Apesar de entender que o PT não favorito se a eleição fosse hoje, Kassab não descartou uma mudança no cenário e disse que considera Lula um candidato forte. Ele disse: ele tem muita experiência, pode fazer uma reviravolta no seu governo. O que precisa fazer para ganhar, ele faz. Pois veja que ficou assim, né? Ou não é favorito o PT, mas o Lula é muito forte. Nas pesquisas que saíram, o Lula ganha a eleição. Agora, é claro, a eleição vai ser em 2026, mas veja que ele fala aqui, os partidos de centro estão se articulando. Com qual candidatura? Com que nome? Esse candidato pode ser o Tarcísio? Talvez. Né? Mas ele mesmo, nesse evento, falou do Tarcísio como candidato ao governo de São Paulo, a reeleição, mas nunca se sabe. Fala-se do Ratinho. Por exemplo, houve um evento em Brasília, do BNDES, para financiar estradas no Paraná, e o Ratinho não apareceu. Dinheiro federal para o Paraná. E até o Aloysio Mercadante, presidente do BNDES, disse, olha, os governadores de oposição poderiam estar aqui. E, no entanto, estão onde? Não estão. Não aparecem em eventos, muitas vezes. O Zema não vai, o Ratinho não foi, e é dinheiro para os estados. Agora, nós temos esse cenário, eu vou falar de algumas coisinhas da economia aqui. E insisto, sendo mentira, digam, não, é mentira, Reinaldo, para de mentir. Isso não está acontecendo. E, no entanto, está. Né? Agora, nós vimos, o presidente, saiu uma pesquisa, a popularidade em queda, né? Descontentamento com a inflação, teve a mentira do PIX, aí vem essa análise da imprensa, também mentira não colaria se o governo fosse bom. Isso não é verdade. Mentira cola também um governo bom. Não tem essa. A mentira não cola se o governo for bom. Porque, a ser assim, vamos aplaudir os mentirosos. Porque eles são irrelevantes. Não são irrelevantes na era das fake news. Isso é um elemento importante. Está mudando a face do mundo. E não está mudando para melhor. O governo está tentando
mudar a política de comunicação para fazer com que determinadas informações cheguem ao público. Vai dar tempo? Não sei. Quais são esses políticos de centro? Que centro é esse que está se organizando? Esse centro vai ter o candidato da extrema-direita e o candidato de centro? Por exemplo, se o candidato for o Tarcísio, aliado do Kassab, esse Tarcísio terá uma marca de centro? Ele consegue ser um candidato de centro sem a agenda do Bolsonaro? É difícil. Hã? Então, agora, essa crítica ao ministro Fernando Haddad e essa análise como se o país tivesse à beira do abismo, obviamente eu não concordo com isso. Embora nós tenhamos problemas sim.